26 de junho, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário apresentado pelo presidente Lula. Como o nome indica, deseja-se que o STF suspenda os efeitos do julgamento realizado pelo TRF4 até o julgamento final do recurso extraordinário, que será realizado em momento futuro pela Corte. A defesa do presidente Lula, anteriormente, apresentou o recurso endereçado ao Supremo, afirmando que o julgamento realizado pelo TRF4 violou a Constituição Federal sob diversos aspectos. Contudo, a defesa entende que o presidente Lula não pode aguardar preso o julgamento definitivo desse recurso extraordinário, que pode demorar bastante tempo. Assim, pediu ao Supremo Tribunal que faça uma avaliação preliminar dos argumentos do recurso extraordinário para que, caso entenda que a condenação do TRF4 foi manifestamente inconstitucional, determine que o presidente Lula seja imediatamente solto, suspendendo os efeitos do julgamento do TRF4. Assim, esse julgamento do pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário não se confunde, presidente Lobão, nem com o julgamento realizado pelo plenário do STF no habeas corpus impetrado para contestar a execução provisória da pena, tampouco se confunde com o próprio mérito do recurso extraordinário, que será julgado futuramente. Isto é muito importante, porque setores da imprensa, o deus ex machina do interesse da globalização e da deterioração da soberania brasileira, estão tentando exercer pressão sobre a turma, a segunda turma do STF, e esses meios de comunicação têm dito que, na prática, a defesa pretende que os 5 ministros modifiquem decisão do plenário, o que absolutamente não é verdadeiro. Isso porque o julgamento do habeas corpus, no julgamento do habeas corpus, a defesa contestou a própria possibilidade de alguém ser preso antes do trânsito em julgado. Aqui não se está discutindo essa possibilidade. Argumenta-se apenas que a condenação é tão carente de fundamentos consistentes que ela, excepcionalmente, deve ter os seus efeitos suspensos. No primeiro caso, não se discutiu o conteúdo da decisão do TRF4. Neste pedido de efeito suspensivo, sim, se discute o conteúdo. O que está em jogo, portanto, é o julgamento por um colegiado de forma legítima, juridicamente plausível e necessariamente isenta. Do ponto de vista político, é necessário afirmar que o maior líder político da América Latina está preso há exatos 76 dias, quando juristas, líderes políticos do mundo inteiro apontam a parcialidade e a injustiça de sua prisão. O maior líder popular da história do Brasil foi preso em razão daquilo que se convenciona chamar de lawfare. Na verdade, até os mais distantes rincões deste planeta se manifestam e percebem a trama jurídica que condenou Lula sem crime. O combate à corrupção não passou de um artifício para mascarar o verdadeiro objetivo da Operação Lava Jato: acabar com todas as propostas de continuidade do processo civilizatório brasileiro, entregar o subsolo e submeter o Brasil à condição de produtor de matéria-prima sem industrialização, com o aviltamento e a precarização do trabalho. Primeiro, determinou-se a prisão do ex-presidente para depois buscar-se um crime em que pudesse enquadrá-lo.
como em 3 anos de investigação não conseguiram encontrar malas com dinheiro, contas em bancos suíços, ou um fiapo de prova sobre o recebimento de ao menos 10 centavos, forjaram a história do triplex. O triplex do Guarujá. Uma verdadeira anedota jurídica, cujo verdadeiro proprietário, já comprovado, inclusive, pela própria Justiça, é a construtora OAS. Ainda assim, sem nenhuma prova, um juiz decidiu pela condenação do ex-presidente. A Operação Lava Jato não pode aprisionar o mais alto tribunal do país. Ela não pode condicionar o comportamento do Supremo Tribunal Federal, que é, afinal, o guardião do direito no Brasil. A Lava Jato não pode tirar a eficácia de normas constitucionais e desconsiderar o direito brasileiro. Nesse sentido, o Senado já aprovou uma lei que comina apenas ao abuso de poder de agentes públicos, de parlamentares, de senadores, de fiscais de renda do município, do Estado e da União, e também de juízes e procuradores em todas as instâncias da República. O que nós estamos defendendo nesse momento dessa tribuna é que o Supremo Tribunal Federal, através da turma que vai examinar esse último pedido do ex-presidente, liberte o direito, acabe com essa interpretação absurda da lei, essa possibilidade hermenêutica de liberdade na interpretação que não se atém com o texto legal e com as combinações necessárias. E quem está fazendo essa peroração nesse momento é quem saudou desta tribuna e do plenário, em prosa e verso, a Lava Jato, porque a corrupção política no Brasil era absolutamente inaceitável e tinha que ser investigada em profundidade. Mas essa espécie de ditadura do judiciário, esse deus ex machina, os interesses internacionais, interesses de países que impõem ao Brasil a entrega do petróleo, das riquezas naturais, o fim das garantias trabalhistas, a entrega do sistema previdenciário para a banca privada, não podem determinar o comportamento dos juízes. Não se entenda, nesse momento, a minha intervenção como a criminalização da Lava Jato, mas apenas com a exigência de que a operação siga os trâmites e as garantias constitucionais do direito brasileiro, e não a visão ideológica entreguista, a visão do liberalismo econômico já sepultado na Europa, que pede asilo no Brasil e que recebe esse asilo por parte de autoridades e agentes públicos corrompidos ideologicamente e corrompidos economicamente, como já se comprovou ao longo das investigações sobre esses processos à exaustão. Presidente, requeiro que essa minha intervenção seja colocada ao alcance dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Concedo uma parte ao senador Humberto Costa. Senador Roberto Requião, Vossa Excelência, do alto da sua autoridade política, ética, inclusive jurídica também, pronuncia hoje um discurso histórico. Histórico porque é, acima de tudo, um discurso em defesa da democracia, em defesa da nossa Constituição. Em defesa do direito, senador. Com certeza, em defesa das liberdades democráticas. E é um pronunciamento extremamente importante e que acontece no momento em que eu sinto, e aí todos nós sentimos, uma grande afirmação institucional por parte do Supremo Tribunal Federal. Tivemos ao longo desses últimos dias 2 decisões muito importantes. A primeira, quando
passa a haver agora um claro disciplinamento das oportunidades de testemunho, das oportunidades de depoimentos, com a proibição das chamadas conduções coercitivas. O Supremo tomou uma posição muito corajosa, profundamente garantista e, ao mesmo tempo, garantidora dos direitos individuais dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Depois, o julgamento da presidente do nosso partido, Gleisi Hoffmann, não pelo veredito, mas pelo que ele representou, no sentido de que colocou uma exigência, reafirmou uma exigência da legislação de que meros testemunhos ou que meras delações não podem ser, por si sós, instrumentos de condenação. Portanto, eu entendo que a manifestação de Vossa Excelência, e cumprimento Vossa Excelência, inclusive por demandar da mesa do Senado que cada um dos 11 ministros do Supremo receba essa manifestação, sem dúvida é muito importante. E eu ouso dizer, senador Roberto Requião, que expressa o sentimento da grande maioria dos senadores, da grande maioria daqueles que são parte dessa casa. Meus parabéns. Senador, o que me trouxe à tribuna hoje foi a indignação e a perplexidade diante da informação do sequestro da caseira do sítio Atibaia. Não foi condução coercitiva, foi o sequestro pela Polícia Federal e o Ministério Público. E esta violência leva hoje, a notícia temos hoje, o sequestro anterior, leva hoje o filho de 8 anos a ser submetido a tratamento psicológico, sem informação, sem advogado, sem juiz, um sequestro feito por autoridades públicas, que leva, inclusive, a informação que eu tenho, o próprio juiz Moro de Curitiba a determinar a abertura do inquérito. Isso está ultrapassando todos os limites da razoabilidade e cabe ao Supremo Tribunal Federal pôr um freio nesse processo. E não se está pedindo a impunidade de ninguém que tenha lançado mão de recursos do erário. Nós estamos pedindo que a justiça brasileira siga a lei e que todas as garantias sejam concedidas e que as condenações sejam feitas conforme os ritos legais confirmados pelo Congresso Nacional dos nossos códigos. Impunidade para ninguém, mas esta violência sem limites e sem repressão da Polícia Federal e do próprio Judiciário nas instâncias inferiores não pode ter guarida na visão fiscalizadora do Supremo Tribunal Federal.